Você quer evoluir? Eu sei que quando a gente está nesse caminho de evolução, muitas vezes a gente se sente um pouco perdido. E um conselho de alguém que já trilhou o caminho é uma coisa essencial para quem está querendo crescer na vida. E uma das coisas que eu priorizo sempre quando eu vou pegar algum tipo de conselho ou quando eu vou querer aprender algo diferente que eu ainda não aprendi, é encontrar pessoas que já trilharam esse caminho antes de mim e que podem me dar conselhos muito valiosos. Então hoje eu quero falar com você a respeito de duas coisas muito importantes. A primeira é rede de apoio. São pessoas que você pode contar, conselhos que você pode escutar de pessoas mais experientes do que você. É o que eu faço comigo. E uma outra coisa se chama modelagem. Modelagem no mundo dos negócios, na vida, é você copiar certas ações ou adaptar certas ações que já funcionaram com outras pessoas, mas adaptar para o seu modo de vida ou para o seu estilo de vida ou adaptar para aquilo que você quer conquistar. Nós vamos fazer um react aqui de alguns vídeos daqueles que eu guardo no meu acervo para usar como conselho para minha própria carreira. E aqui a gente vai reagir junto e eu vou comentar esses vídeos para que você entenda meu pensamento por trás dessas afirmações que essas pessoas que eu sigo, que eu acompanho, falam. Então vamos aqui, eu vou colocar meu fone, vou reagir junto com vocês e a gente vai aqui ter uma ideia de como que é ter uma rede de apoio e de como isso funciona na prática. O primeiro que nós vamos ouvir aqui é o Rick Chester. Vocês já ouviram esse vídeo aqui, é maravilhoso. As pessoas chegam pra você e falam assim: quem te colocou lá? Porque acontece isso, hoje o pessoal fala: Danilo, quem te deu um programa? Também deram um programa, não, ninguém deu nada, velho. Você não sabe como foi difícil chegar aqui e manter. Eu entendi que eu estava rodeado de pardais e que águia não voa com pardal, eu sou uma águia. E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que me contribuía, eu deletei quase todo tipo de perguntas como essa. O cara não vai virar para mim e falar assim: pô, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim. E sabendo de onde eu vim, ele vai falar: esse cara demorou ele chegar até aí. Ele não tá indo por um acaso. E aí, quando hoje alguém me faz uma pergunta dessa numa rede social, eu rapidamente vou bloquear aquela pessoa, ela não me conhece. Eu não dou tempo às pessoas de pensar algo que eu não sou. Até porque eu não ando com esse tipo de pessoa. Você não tem tempo pra perder. Não, eu não tenho tempo para investir em pardal, para perder com pardal. Águia voa com águia. E se você não entender isso, você vai chamar muita gente de amigo e essas pessoas vão ser as pessoas que mais lhe travam. Eu vou ter que usar o bordão dele, que é o pega a visão, pegou a visão. Esse tipo de vídeo, ele me traz coisas muito boas. O Rick Chester era um vendedor de água na praia, para quem não conhece a história, e ele tinha uma mentalidade de crescimento riquíssima, importantíssima, uma mentalidade blindada que o levou hoje a ser um dos comunicadores mais importantes aí do Brasil e com uma história fantástica, que vai dar vários insights para quem está começando a criar coisas do zero. Então, que é o meu caso hoje, trilhando um caminho que ele já trilhou. E quando ele fala para se afastar de pessoas, dos pardais, que ele chama de pardais, de pessoas que não compartilham o mesmo objetivo que você, que não estão querendo crescer igual você está crescendo, a importância de se afastar dessas pessoas e se unir com pessoas que têm também um objetivo de crescimento. Talvez a sua realidade não tenha essas pessoas com esse objetivo de crescimento. E o quão importante é essas pessoas estarem com você para vocês juntas se ajudarem e conseguirem entender certas coisas no meio do caminho da sua jornada e conseguir superar certos obstáculos que vão aparecer no meio do caminho. Então, esse tipo de conselho de águia anda com águia e pardal anda com pardal, você tem que levar isso para sua vida. Hoje, com quem você está andando? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Porque isso é muito importante. E quando eu digo pessoas à sua volta, não é só fisicamente. É também digitalmente, quem você tem seguido, quem você tem acompanhado, que tipo de coisas você tem absorvido e aprendido com essa pessoa. Então, fica a dica. E é isso que hoje nós estamos fazendo aqui. Se você ainda não conhece o Rick Chester, segue ele nas redes sociais. E falando de redes sociais, me segue também nas redes sociais, que lá eu coloco sempre insights, coloco coisas que eu estou aprendendo, coisas que podem te ajudar no dia a dia. Vamos pro próximo? Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Aí tá um esportista, um atleta, Ayrton Senna, que todo mundo admira. Quem vê a história do Ayrton Senna, quando ele faleceu, que foi muito cedo, quando você pega as coisas que ele falava, as coisas que ele acreditava, e essa é uma delas, que você tenha fé, que você faça tudo com muito amor, naquilo que você acredita realmente. E principalmente que você tenha fé. A fé é acreditar em alguma coisa que ainda não está concreta, é você acreditar naquilo que as pessoas não estão vendo. Se você tem alguma coisa que você quer realizar na vida, mas que outras pessoas não enxergam ainda, cabe a você ter fé e trabalhar por esse objetivo com muito amor e com muita dedicação, igual o Ayrton Senna falou. Hoje eu tento fazer tudo com muito amor, muita dedicação, mesmo que ainda eu não consiga, as pessoas em volta de mim não consigam enxergar, ou até eu não consigo enxergar ainda alguma coisa pronta, fisicamente falando, pela fé, eu consigo enxergar que essa coisa já está pronta, que essa coisa está acontecendo. Então eu não sei como tem sido isso na sua vida, como você tem encaixado os seus objetivos e como você tem permanecido na fé neles. Fé nos seus objetivos, fé em Deus também, mas fé nos seus objetivos, fé em você mesmo e trabalhar em função desses objetivos. Então, escuta o Ayrton Senna, vamos pro próximo? Então hoje, o cara bate nas minhas costas, pô, bilionário, você é o cara, gênio. Eu não posso acreditar nisso. Da mesma maneira que o cara que está dentro do ônibus, o cara pode pensar, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. Também é outra mentira. Eu sou o mesmo cara que estava dentro do ônibus lotado, dentro do trem lotado. Sou aquele mesmo cara, nem mais e nem menos. Então, se eu não sou mais do que aquele cara, ninguém que está dentro de um ônibus lotado é menos do que eu. O problema é que a máquina toda, o sistema inteiro, o tempo inteiro convence esse cara que ele é um Zé Ninguém. Então, a primeira coisa é não acreditar nisso. Porque tudo começa na nossa cabeça. E você não acreditando nisso, você vai dizer, não, cara, eu vou buscar. Agora, óbvio, não adianta você ficar pensamento positivo, que as coisas não vão acontecer. Tem que trabalhar, tem que ralar. Ele criou um império gigantesco, começando do zero. Ele fazia parte de uma escola de inglês, isso lá nos anos 90. E aí ele decidiu sair dessa escola e lançar a sua própria escola. E a partir daí ele criou o WhatsApp, e aí foi projeto em cima de projeto, entrou na parte do futebol, comprou um clube lá nos Estados Unidos, vendeu esse clube, criou vários outros projetos e hoje é uma referência para quem fala de performance, para quem fala de conquistar coisas, para quem fala de ganhar dinheiro, para quem fala de ter uma mentalidade diferente das outras pessoas. Só que quando ele fala de sistema, tudo ao nosso redor foi construído para que a gente vire uma máquina trabalhando. A gente pare de pensar, a gente pare de criar sonhos muito altos, a gente pare de querer buscar algo interessante, algo que não é o normal do nosso dia a dia, o normal que a gente vê nas outras pessoas. E a gente para de acreditar que isso é viável, que isso é possível. Então quando ele fala que para não deixar o sistema te afogar, fazer com que você não acredite em você mesmo, é aí que você tem que entender que você precisa seguir. Falando do outro tópico que a gente falou de fé, você precisa acreditar que isso é possível, acreditar que isso é factível para você seguir os seus sonhos, para você conseguir concretizar esses sonhos. Ele tem vários livros do Ponto de Inflexão, que é eu tenho uns 3 livros dele aqui, mais ou menos, eu não sei se tem algum aqui. Ó, inclusive tem um aqui, ó, dele. Esse aqui, ó. Ponto de Inflexão, um livro que eu aconselho. Ele tem outros livros, Geração de Valor. Aconselho que você leia. É um cara que criou a riqueza do zero, é um cara que criou o império do zero, em que vai te ajudar muito nas suas decisões, a você entender como é que funcionam as coisas, para você entender que esse é um cara que trilhou um caminho que você também vai trilhar, decisões que você também vai precisar ter na sua carreira, coisas que você vai precisar decidir, coisas que você vai precisar interpretar nas suas novas fases. Então, segue esse cara, tenha ele também na sua rede de apoio. Comenta aqui embaixo, você já seguiu o Flávio Augusto? E qual foi o maior aprendizado que você teve com ele? Vamos pro próximo? Olha, quem me acompanha sabe que eu tenho uma linha de pensamento um pouco diferente da maioria dos influenciadores e dos conhecedores de finanças e de economia. Porque para mim ficar rico não é você ter muito dinheiro. O dinheiro é uma parte da riqueza. Eu acredito num conceito mais amplo de prosperidade. Porque você já entendeu que só o dinheiro
não vai te tornar uma pessoa completa, entende? Então, antes mesmo de ficar rico, que no que você me trouxe parece ser só relacionado a dinheiro, você tem que se perguntar, você quer dinheiro para quê? O dinheiro vai te servir para quem? Porque o dinheiro é feito para servir, ou então você será um servo do dinheiro para sempre. Então, primeiro me traz a resposta. Para que você quer dinheiro? Você quer ser rico para quê? Você quer dinheiro para quê exatamente? E, inclusive, ao responder essa pergunta, você vai ver que vai ficar bem mais fácil do dinheiro vir até você. O dinheiro, ele simplesmente ele é um potencializador daquilo que a gente quer. É como se fosse uma mola propulsora. É como se fosse um pilar na sua vida, mas ele não é o centro da sua vida. Ah, é claro, e para quem não conhece a Natália Arcuri, junto com o Thiago Negro, foram as pessoas que, aqui no Brasil pelo menos, que iniciaram essa questão de educação financeira. O dinheiro, ele só vai ser importante para você quando ele estiver aliado com algum tipo de objetivo. O dinheiro, ele vai potencializar os objetivos que você tem. Dinheiro só por dinheiro, sem objetivo, você vai acabar caindo em várias furadas. O objetivo vem primeiro e pensar no dinheiro vem depois. Pensar em investimentos vem depois. Porque o investimento correto, ele se adapta com o objetivo de cada pessoa. Não existe um tipo de investimento que ele funciona para todo mundo. O que funciona para uma pessoa é aliar quais objetivos ela tem com os investimentos que ela vai colocar para suportar esse objetivo. Então entende, o dinheiro ele é um pilar, ele é um propulsor para te ajudar a chegar nos seus objetivos. Fez sentido para você? Dá um like. E vamos pro próximo? Senão você pode até ter dinheiro, mas é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada, né? Eu elenco num dos meus livros que existe pelo menos 8 tipos de riqueza. Riqueza da saúde, a riqueza espiritual, a riqueza familiar, a riqueza do conhecimento, que é chave e a riqueza que pode transformar em riqueza material, a riqueza da reputação, a riqueza do conhecimento, aliás, a riqueza do network, conhecimento que eu já falei, a riqueza do propósito de vida e até a riqueza financeira. Ó. Quando você prospera nesses 8 tipos, aí você diz que você é próspero. Senão você pode até ter dinheiro, mas é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada, né? O Janguier, ele nasceu na Paraíba e tinha pouco acesso a estudos na Paraíba. E aí ele começou a se desenvolver, começou através da educação, começou a crescer na parte da educação. E ele começou a fundar escolas. E hoje ele tem um império de escolas. Conectando com os pontos que a Natália falou, que o objetivo não tem que ser só o dinheiro, tem que haver um objetivo por trás disso. E mais do que isso, existem vários tipos de riqueza. A saúde é um tipo de riqueza, família é outro tipo de riqueza. Aqui no canal a gente fala de finanças e desenvolvimento pessoal. Então nós estamos falando aqui de talvez 1 ou 2 tipos de riquezas diferentes. Mas existem outros que todo mundo deve buscar. O dinheiro ele vai potencializar que você tenha outros tipos de riquezas. E não riqueza financeira apenas, ou não riqueza quando se fala só em dinheiro, mas de uma forma ampla de riqueza. Porque se você tem dinheiro, mas não tem saúde, o seu dinheiro acaba não valendo muita coisa. Atente-se bem ao que o Janguier disse, pensar nos vários tipos de riqueza. E como o seu dinheiro ele pode potencializar para que você chegue nesse tipo de riqueza. Ok? Aquelas pessoas que estão ouvindo e conseguem lidar com o desconto temporal das recompensas têm uma probabilidade maior de se dar bem na vida, por razões óbvias. É importante que a gente consiga frear a busca pelas recompensas imediatas em prol de uma recompensa futura. Por que eu tô dizendo isso, cara? E por que isso aqui é incrível você saber? Porque isso é uma armadilha que, na medida que você entende, você pode usar ao seu favor para investimentos financeiros, para investimento de tempo, para investimento em esporte, para investimento em leitura. Você tem que entender que isso é quase ilusório, porque lá na frente a conta fecha. Isso significa que dói esperar no início. É verdade, dói. Isso aqui indica que é cognitivamente custoso esperar a recompensa. Principalmente é cognitivamente custoso no início. Aqui no início é cognitivamente custoso. Vai ser muito difícil de fato você escolher a recompensa mais difícil. Vai ser muito difícil de fato você escolher a recompensa mais tardia. Mas é quase como se fosse uma distorção gerada pelo seu cérebro devido à dificuldade que o nosso cérebro tem de processar recompensas que estão longe, né? Que estão mais distantes. Wesley de Lanogara é um cara incrível. Para você não precisar ficar decorando esses nomes, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os nomes, tanto o Instagram quanto os canais de YouTube, se eles tiverem.
Vou deixar tudo aqui para que você não precise ficar anotando, mas entenda bem o conceito. Quando a gente fala de finanças ou de qualquer outro tipo de conquista ou de evolução na vida, evolução financeira, a gente sempre está falando de jogo do longo prazo e não jogo do curto prazo. E aí, aqui nesse vídeo ele fala o quão custoso é você esperar, o quão custoso é você aguardar, você não querer a recompensa imediata. Mas esse custo que você tem, existe também uma recompensa futura de você conseguir essa espera. Aqueles que querem uma saúde melhor, aqueles que querem financeiramente ser bem-sucedidos, ou você evoluir bem na sua carreira, vão ter que jogar o jogo do longo prazo. A recompensa vai vir lá na frente. No começo, vai ser mais trabalho do que recompensa. No futuro, você vai ter mais recompensa do que trabalho. As coisas se invertem, e se você conseguir esperar. Então, entenda e utilize o jogo do longo prazo a seu favor. Ok? E siga o Wesley, cara incrível. Was a surprise that I scored 81 points, to be honest with you, because I put the Love Me or Hate Me campaign, that was that summer that this season happened. And in this season, prior to 81, there were about 5 or 6 games where I had 60 and 3/4, 56 and 3/4, without playing the entire fourth quarter. That happened like 5 times before this one. Right. So I knew I was on the edge of, if the game happens where it's close in the fourth quarter, I could probably do something like this. So without sounding too crazy, I literally, I gotta give you the training program first. I trained 8 hours a day, every day, throughout the course of the summer. 8 hours. 8 hours. That's 1,000 makes, 1,000 made shots per day. And those 1,000 makes are all moves that you are seeing here. Pull-up jumpers, the fadeaway, the footwork. It's all, 1,000 makes of those repetitions. So I'm missing, on a bad day, I'm missing 60, 70% of those. So the amount of shots and the repetition that I'm getting off that footwork, I can't say that I was genuinely surprised by it. Se você não conhece também quem é esse cara, ele é o Kobe Bryant. Infelizmente faleceu em 2020, se eu não me engano. Ele é um dos maiores jogadores da história do basquete. E nesse jogo, num jogo específico, ele fez 81 pontos numa partida. E ele virou o segundo maior pontuador em um mesmo jogo da NBA, com 81 pontos. E aí ele foi perguntado sobre esses 81 pontos, como ele fez isso. E aí ele tá falando que ele treinou 8 horas por dia, todos os dias, de uma temporada para outra, para conseguir esse feito. Ele viu que ele chegava perto no terceiro quarto, ele viu que era possível chegar, e ele começou a treinar sem parar para ele conseguir esse objetivo. Agora, o quanto você tem treinado para você evoluir, ou para você atingir aquilo que parece impossível? O quanto você tem treinado? O quanto você tem direcionado esforço para você conquistar alguma coisa diferente, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja financeiramente? O quanto de esforço, quanto de treino você tem feito para que você se diferencie, não em relação aos outros, mas em relação a você mesmo, ou que você era 1 ou 2 anos atrás? O quanto você tem feito isso? Ele tem um livro que se chama Mamba Mentality, que em português é a mentalidade Mamba, que ele vai falar de mentalidade, como que é a mentalidade não só relacionada ao esporte, mas tendo relação com a vida. O quanto isso é importante. Dá uma olhadinha nas entrevistas do Kobe Bryant e também nesse livro Mamba Mentality. Se você puder, leia. Discipline is the most difficult thing, not only in the sports, but in the life. Small details, in the end of the day, will make the big difference, and the consistency is the most difficult thing. Just doing it every day. Yes, every day. We are all human beings. We are not happy every day. We are, not in a good mood every day. It's normal. It's part of us. I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind, it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. You like to go to the gym every day? Of course, no. It's not true, but you have to do it. Probably yes, because your mental strength is coming from that moments that in a hard moment,
you know you should do it. And I do it. Maybe in the beginning you feel hard to start, but after when you finish the gym or cold plunge or even the training, you will feel better. Bom, esse daí é quase desconhecido. Esse é o cara mais visto, mais comentado. Cristiano Ronaldo é um exemplo e ele consegue furar a bolha do esporte justamente por essa mentalidade de entender que disciplina ela tem que superar e muito a motivação. Motivação vai te levar a fazer 1 ou 2 dias. A disciplina vai te fazer mesmo sem vontade. E o quanto isso é importante para te levar para frente. Porque não existe nenhum tipo de conquista ou nenhum tipo de trajetória, nenhum tipo de jornada que não vai ter dificuldades, não vai ter empecilhos, você não vai querer fazer de alguma forma, você não vai se sentir desmotivado em algum momento, mas você tem que superar tudo isso com disciplina. O seu objetivo ele tá aqui, para você conseguir chegar nesse objetivo, você vai ter que cumprir essas etapas, e nem sempre você vai querer fazer, você vai estar cansado, você vai ter tido uma semana cheia, ou você vai ter que lidar com alguém que você não quer lidar, mas veja bem, vai ser a disciplina que vai te levar às suas conquistas. Escuta o Cristiano Ronaldo, que ele sabe o que ele diz. Dizer não é uma frase completa. Não precisa de vírgula, de desculpas, nem de explicação. Uma vez, eu li uma frase que fez muito sentido para mim, que é assim, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Mas muita gente tem medo do não. Medo de desagradar, de parecer frio, de ser mal interpretado. Só que dizer não, não é ferir, é se proteger, é preservar tempo, energia e direção. Não é prepotência, gente, é contundência, é saber o que quer e ter coragem de sustentar o próprio limite. O não afasta quem é verdadeiro, mas pode revelar quem estava por interesse. E quando você entende isso, descobre que o não é uma barreira, é uma forma de dizer: eu me respeito o suficiente para não me perder. Dizer não. Eu tenho dificuldade até hoje de fazer isso. O dizer não, ele é ao mesmo tempo libertador, mas ao mesmo tempo muito difícil. Eu aprendi e tenho aprendido que o não, ele tem muito mais a ver com o que você traçou como objetivo seu. Então, por exemplo, se eu tem uma frase muito incrível que é: cada escolha é uma renúncia. Toda vez que você escolhe um caminho, automaticamente você rejeita outro caminho. Então suponha que você não tenha nenhum caminho, você não tenha traçado nenhum caminho para você. Mas uma frase clichê aí muito correta é: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então suponha que você traçou seu objetivo, você sabe para onde você quer ir, você sabe as coisas que você quer fazer. Quando aparecem outras coisas no seu caminho, vai ser mais fácil de você dizer não. Eu não digo pra você que vai ser fácil, eu digo pra você que vai ser um pouco mais fácil você dizer não. Porque uma coisa é certa, eu vi algum tempo atrás, e isso acontece muito comigo, acontece muito com várias pessoas. Que não é você dizer não pra uma oportunidade ruim, é você dizer não pra oportunidades boas. Porque essas oportunidades elas não vão contribuir com o seu objetivo. Por mais que elas sejam boas, elas não fazem parte do seu objetivo. Primeiro, você vai ter que aprender a traçar os seus objetivos para você entender se aquilo que está vindo no seu caminho, que está se apresentando como oportunidade, é ou não uma coisa boa. E aí ou não vai vir de uma forma mais fácil para você, se você souber para onde você está indo, se você tiver traçado o seu caminho, se você souber exatamente as coisas que você precisa fazer para chegar lá. Trace seu objetivo. Diga não se você precisar, porque isso vai te levar para o próximo nível. Se você gostou desse tipo de formato de react, se inscreve, dá um like, deixa o seu comentário aqui embaixo, fala como é que tem sido a sua experiência, a sua evolução. Mais uma vez, siga todas essas pessoas que eu coloquei lá, exceto aquelas pessoas que já não estão mais entre nós, infelizmente. Mas aquelas pessoas que ainda podem contribuir com a sua vida, que se tornarão, talvez, a sua rede de apoio também, segue essas pessoas, deixa um comentário legal, deixa sempre um like, assiste os vídeos que você vai sim começar a evoluir. E uma outra coisa importantíssima, aprender um conceito novo, começa a aplicar imediatamente. Porque isso sim vira um conhecimento bacana, isso sim transforma a sua vida. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, eu fiz um vídeo e vou deixar aqui em cima para você. Demais, nos vemos, até, fui.